minha gente. Tem gente dizendo que a Odisseia, na verdade, é um cavalo de Troia. Acho que ninguém usou essas palavras expressões, mas é um cavalo de Troia conservador. Porque teria mensagens mega conservadores no filme. Que é. E você que não percebeu, você que é burro. Bom, e eu vou ver se isso tem cabimento, se é verdade, as mensagens são conservadoras, pelo menos essas que estão dizendo que são. Ou se. É que tem uma coisa, né? O que é o conservador até que ponto? Né? Qual é o gol, né? A divisória, né? Porque, de certo ponto, até teria, dependendo do que eu tá botando, assim, né? Porque mesmo o que os pessoal dizem, não, botou os três, o cast diverso ali, e os caras dizem, não, nós somos gregos de Ítaca, e os caras nitidamente, na época ali, eles não aqueles caras não estariam ali e não diriam que somos gregos de Ítaca, né? Para a época do Odisseu, assim. Mas de dizer, uma mensagem para a imigração, porque os caras estão dizendo assim, os caras que nitidamente não são gregos, agora já são tão gregos quanto os outros, né? Teriam um cunho progressista aí. Mas também se pode dizer que tem um cunho conservador. Eles vão dizer como, né? Por quê? Bom, porque os caras sabem a língua, até onde a gente sabe a língua grega, né? Até onde a maioria dos que seriam, né, não gregos, mas estão aí como se fossem gregos, sabem, né? Tão bem integrados nos costumes gregos, etc. Não aparentam, sabe, tirando né, os pretendentes que estariam vivendo, vamos dizer assim, às custas do Estado, né? Poderia-se dizer que aquilo ali é uma alegoria ao welfare state, por assim dizer. Se eu for como tudo é mensagem, né, por assim dizer. Mas, tipo, os caras que estão ali no exército não. E um detalhe, eles são, de fato, a minoria, por assim dizer, é de fato uma minoria. Os nativos, né, no caso, a população original dos lugares, ainda é a vasta maioria. Então poderia-se dizer que a mensagem é conservadora porque, os imigrantes até podem ganhar a cidadania, mas eles têm que aprender a língua, tem que falar a língua nativa, tem que estar altamente integrado, sabe? Tem que dizer, tu quer viver aqui, então tu vai ser mesmo, nada de ficar mandando dinheiro para outros lugares, para lealdades, né? Tem que ser para o país, não tem que ser, né, para os outros. Tipo, então aquilo ali que a gente vê no Reino Unido, dos caras ser político no Reino Unido, mas também ser político em outro país, entendeu? Tipo, o cara exerce cargo de político público em 2 países diferentes. Isso não poderia, por assim dizer, né? E o cara, sabe? Os caras tem que fazer, os caras fazem propaganda política já em outro idioma que não é o inglês, sabe? Um cara pra dizer, tipo, a maioria do eleitorado ele já nem fala inglês, por assim dizer, lá no Reino Unido, não. Então isso aí não, os caras vão, tem que aprender a falar inglês, tem que se adequar, sabe? Tem que contribuir, por exemplo, para a defesa da nação. Maioria apesar de eles terem feito propaganda para estrangeiro se juntar ao exército, tem dizer, nenhum se juntou. Se der qualquer merda, com a Rússia ou com algum país ali, quem vai defender a nação né, que vai pegar a arma, que vai pegar ainda mais experiência militar e de como pegar, né, é a população nativa que os caras já que tá aí, né? Tá no barril de pólvora. Então botaram, se poderia dizer que tem essa mensagem conservadora, assim, né, conservadora, e que seria contra a progressão total, que diz, não, deixa os caras ali, é multiculturalismo, eles fazem o que quiser, não tem que, né, que já é supremacia branca, tu se quer esperar que os caras aprendam a língua, tu acha isso aí, não, mas isso pra tudo, por exemplo, né, esperar qualquer coisa, que deixem os vestimentas tradicionais de lado, né, qualquer expectativa já é supremacia. Se tu comparar com isso de progressismo, de fato o filme poderia ter uma mensagem conservadora. Mas claro, tem a mensagem
Depende de como ou porque, tipo, já bota que da carteira que Grécia, que sempre teve a diversidade, que nunca foi só de, né, só de europeus brancos, a Europa, que já desde o início já tinha, sabe? Aquela tentativa, assim, nesse ponto daí é um progressismo, sabe? Mas ainda, mas comparado com, vamos dizer, o que a ortodoxia poderia ser liberal / progressista já diz hoje, já é meio conservador. Porque, oh meu Deus, os caras, como assim os caras sabem a língua? Como assim os caras estão servindo, né? Estão no exército, sabe? E como assim a maioria ainda é branca, sabe? A maioria da população ainda, né? Os caras são de fato uma minoria, sabe? Cara, tu poderia dizer que os caras são uma minoria ali, né? Pra dizer que tentar ignorar o fato de que o número de imigrantes na Europa já está tão alto que e são quase ficando, né, ocupando um grande patamar de certos países ali, né? Às vezes mais da metade, até menos Birthday, né? Tanto legal com a imigração ilegal, então pode dizer assim, não, mas isso é só para dar a ilusão de que não está acontecendo, sabe? O flood ali, né? A imigração em massa não está acontecendo, é só meia dúzia de imigrantes e a direita que está inventando isso, né? Também poderia se dizer que é isso, mas daí como a pessoa vai interpretar a mensagem, né? Porque não tá uma telinha, não tá assim, você deve interpretar esta cena desse jeito, né? Então pode dizer que, assim, que é interpretar, não, okay, pode imigrante, pode dar cidadania, mas assim, é selecionar a dedo, entendeu? Qual não vai ser sem veto, né? Os caras só chegar ali pro carimbar, liberar, não, tu vai ter que, né? Ver muito, tem que ver se o cara de fato presta, né? A pessoa presta aí pra estar ali. E se abusar do sistema, pá, né? Tanto que a mensagem quanto que é um nativo, alguém, né? Um cara, né? Vamos dizer, um nativo de mais de meia idade, veterano de guerra, volta para sua terra e dá em quem tava abusando do sistema, né? Ok, ele é exilado, mas e entra um novinho assim, mas era um novinho que queria de fato já ele fazer o que o velho tava fazendo. Se poderia dizer assim, né, a geração mais nova, que é o Gen Z, né, que é mais conservadora, quer fazer alguma coisa, quer, né? Não, mas não pode, por assim dizer, tá amarrada pelas leis do sistema, liberdade, tem que respeitar né, as leis, tem que dar o welfare pros caras, tem que deixar os caras abusam do sistema a dar com o papo, né? Se fala alguma coisa, faz alguma coisa, se dá mal, tem aquela cena que os caras estavam abusando, o cara tava, né, tava abusando do cachorro, o velho fala alguma coisa, daí começa a abusar do velho, né, abusar de maltratar, batendo velho, o cara, o guri vai fazer, o criador vai fazer alguma coisa, ele viu, ele me atacou. Então quer dizer que eu posso fazer alguma coisa com ele, né? Viu? Poderia interpretar, viu, a extrema direita é violenta, ele me atacou, apesar do, né, tipo, antes que eu tava atacando o velho, sabe? E por isso não, um cara, o cara tá fazendo isso, é um cara, tipo, alguém das minorias que tá maltratando o cachorro e maltratando o velho. Poderia dizer a mensagem, olha aí, né? E daí quando um cara, o cara branco vai fazer alguma coisa, ele dá, viu, o cara branco me atacou, né? Poderia dizer, viu, o cara branco me atacou. Não tô dizendo que essa é a mensagem que o filme quis passar, mas alguém poderia interpretar assim. Poderia ser a mensagem conservadora, né? Vai aí, uma minoria tava fazendo uma coisa indevida e tá abusando das brechas do sistema pra assim se fazer de vítima. Se poderia interpretar isso como uma mensagem mega conservadora, entendeu? Claro, né? Como eu digo, é o que o filme quer passar pelas entrevistas, né? Provavelmente não. Sério, eu apostaria dinheiro que não. Sabe? Cara, a menos que o próprio Nolan tenha dado uma mentirada, né? Vou trollar os caras, porque diz que a mensagem, né? Provar que como é que é, mostrar que a sociedade não pode progredir se você não for legal, vamos vir com estranhos, né? Com estrangeiros, coisa assim, sabe? E a mensagem, como é que é, né? O cara volta e mata os estrangeiros, os estranhos, né? Por assim dizer, né? Não que os caras fossem estranhos, a princípio, vamos dizer, no original,
os suitors, né, os pretendentes são nobres e residentes da própria Ítaca. Eles não são de fora. Pelo menos uma ali também não é essa. Seria um dos. O antigo, né, o primeiro, aquele que fica dizendo que não, eu quis me voluntariar, mas não pude, não sei o que, né? Aquele cara é nativo da ilha. O outro. Isso fica mesmo ali no filme, né? Então, daí o que? A juventude tá com a mãos atadas, daí vem alguém, né, o mais velho, né, no caso o homem branco é o mais velho, e faz o que, né, teria que se fazer, por assim dizer, né? Ou ele mata os caras, e o que não mata se submete à autoridade, por assim dizer, tipo, me rendo, né? Me rendo à autoridade do novo regime do Estado, por assim dizer. Desisto do. E daí o cara. Ok, o cara até é punido por isso, né? Mas quem assume é alguém da geração mais nova, no caso o filho dele, que vai manter o sistema mais, vamos dizer, conservador, né? Que vai manter o. Se poderia interpretar isso aí, né? Porque tecnicamente o que? Os pretendentes poderiam fazer uma parte de uma alegoria dos caras abusando do sistema de bem-estar social, né? Tipo, os caras estavam ali só comendo e bebendo todo dia, como se não tivesse amanhã às custas do Estado, ali, né? No caso, a rainha, né? Do rei em paz, porque eles têm que. Aí eles não contribuíram nada, sabe? Tipo, pra estar ali, sabe? Estão só comendo e bebendo de bolão, sabe? Sem fazer nada, sabe? Tipo, eles, são os, né, os caras do Fire State. E hoje diz que já tem os estudos, principalmente lá no Reino Unido, a família toda no Welfare State ganha só eu não sei se eram 100 euros, 200, era bem pouco a menos do que uma outra família de 3 pessoas versus uma que trabalha e uma que não trabalha. A que trabalha, ganha bem pouco a mais, sabe, a diferença é marginal, sabe, valia muito mais a pena só ficar em casa, a família, os 3 ficar em casa, só vivendo de assistencialismo do que trabalhar, considerando o tempo, sabe, que não estaria trabalhando e coisas assim. Claro, não sei que emprego, assim, seria um emprego, a família com empregos, óbvio, não emprego, né? Mas então, estaria assim, a família toda num emprego, ou alguns membros da família num emprego muito bom, que daí tem um baita do salário, mas se for um empreguinho mais ou menos, né, por um empreguinho, né, afinal, daí não vale a pena trabalhar. Vale mais a pena. Então ficou. Né? Poderia ser essa mensagem de estar conservadora. Fora aquela coisa, a família, né? A mulher leal ao cara, ao filho. O cara voltar. Sempre diz que foi contra ele não queria voltar, mas. Não queria voltar para o dito por causa do vergonha, não, porque ele não que não é que o cara quer ficar longe da esposa e da família só vagabundeando e pegando todas no camarote ou algo assim, sabe? Então ainda tem uma mensagem pró-família, que é algo, né, e uma família, né, heterossexual branca, né? Então poderia dizer, isso é conservadorismo, né? Ainda mais nos padrões de hoje, né? Segundo o progressista, né, de septum, né, cabelo pintado, né? Não tinha não vimos a diversidade no sentido LGBT, né? Que eu tenha notado, né? Ninguém aí era, né, LGBT, né? Cadê a representatividade nesse lado aí? Não vi, né? Então, eu até não sei se os caras, os progressistas, né, os militantes não estão salivando pra boca, cadê, né? Podem estar, até não vi se estão, né? Então, não. Então, assim, quem tá dizendo que tem uma parte conservadora, tá delirando, tá viajando, tá trolando o progressista. Tem algumas coisas que poderia, né, de usar perfeitamente de alegoria conservadora no filme. Mas tem também várias que são várias, a parte ali da Cersei e a Barca, tu não vai como alegoria conservadora.
Aquilo ali, então, a própria com o com a Penélope, com o Telégrafo, né, o que? O trono vai fazer, assim, por quê? Porque um homem tem que sentar no trono, né, enquanto eu toda ok, mas o quão bem ela governou, né, tem uma experiência, mas experiência e competência não são sinônimos, né, pode dizer que ela não tá governando tão bem assim, né, tá no trono esse tempo todo, mas olha a situação, né. Ela só tá, né, com a barriga ali, por assim dizer, né. Então, né. Ok, tem a experiência, mas, né? Tem a experiência, senhor, né? Também pode dizer que o Agamemnon sendo morto pela mulher poderia ser, tipo, cuidado com uma mulher empoderada, né? Vai pegar, vai o sentimento, vai se levar pelos sentimentos e vai, né? Tipo, vai te, né? Que foi o que ela mostrou ali, sabe? Então, mensagem conservadora, cuidado com mulher empoderada, poderia se dizer também, né? A mensagem não foi que filme que se passar, não, tipo, a mensagem de passar o cara, Agamemnon é um filho da Pi, né, que matou a filha só por causa dos ventos ali, né, e daí a mulher, vou me vingar, né, tipo, e seria o filho dela, o tal de Orestes, foi um filho da Pi, né, que pegou e foi lá, em vez de ficar do lado da mãe, ficou do lado do pai e matou ela, né. Essa é a mensagem, mas os caras vão interpretar, né? Pelo menos eu interpretei assim, né? Tipo, como algo de filho da. Cara, eles não mostram que, tipo, no original, daí o amante que conspiou ele com a Helena também já ia ralar o Orestes. Ele teve que fugir, né? O guri achou que, tá nem aí pra mim, né? Não sei o que. E disse que a guria também. Então daí foi uma vingança só pelo pai por ele também, né? Teria mais, né, nuances, mais contexto em cima, né? Só que a obra não mostrou isso também, né? Mas, então eu digo, então tem duas coisas. Ou o Nolan quis botar algum nível de conservadorismo para não ficar tão, né, progressista assim, ou ficou sem querer, sabe? Mas foi sem querer querendo, né? Tipo Chapolin Colorado. Sabe? Entendeu? Das duas uma, né? Qual que vai saber, né? Eu chutaria talvez mais no sem querer querendo, né? Bom, então é isso aí. Deem like, compartilhem, se inscrevam, se não gostarem, pode estar no seu direito, né? Diga por quê. Se quiser ajudar o canal, qualquer coisa, tem os links aí de doação na descrição. É isso aí.